Oi, eu aqui outra vez, seja bem-vindo ao meu canal. Se você se interessa pelas runas, estuda runas, ou é só um curioso, mas quer saber um pouco mais sobre ela, aproveita para já se inscrever. O que mais tem que fazer mesmo? Ativa o sininho. Ative o sininho das notificações, senão o YouTube não manda meus vídeos para você, porque ele entende que você não quer ver esses vídeos, que você não gosta desses vídeos. E para dar uma força, aproveita para já curtir, compartilhar aí com seus amigos e trazer mais gente aqui pro nosso canal, tá bom? Hoje eu vou falar para você como é que faz para jogar runas, como se joga runas, né? Que todo mundo pergunta. Basicamente, você tem duas formas de se fazer isso. Uma que a gente chama de seleção aleatória e a tal da seleção intencional. Mas o que seria isso? Bom, se a gente pensar que se os antigos nórdicos germânicos usavam realmente as runas como arte oracular, provavelmente deveria ser uma coisa mais rústica, mais simples, mas que hoje existem, assim, N adaptações, outras formas mais contemporâneas, mais modernas e até mais complexas de se jogar. Então, tecnicamente, o que seria? Você pode jogar, lançar as runas, né? Literalmente, da mesma forma que acontece nos búzios, né? De maneira similar, ou você pode usar mandalas, ou tiragens, ou casas pré-estabelecidas, como geralmente acontece com o tarô. Né? Isso é uma influência do tarô que as runas acabaram absorvendo. Então, o que acontece? Quando você usa uma jogada aleatória, o que é o básico para você fazer uma interpretação oracular? Você tem que ter um espaço pré-estabelecido para aquilo, uma toalha, uma mesa, uma tábua, seja o que for, que seja só usado para aquilo exclusivamente, ponto, dependendo da técnica ou da forma que você for utilizar. Mas vamos supor, se você vai fazer uma jogada aleatória, você vai ter aquele espaço lá pré-definido. Cada pessoa vai sugerir um procedimento específico, X, Y, Z, para você poder abrir o oráculo ali, mas o interessante é que você siga a sua intuição. Então, para você fazer uma jogada aleatória, ela tem esse nome justamente porque você não tem ali as casas pré-estabelecidas, então é meio que ao acaso, né? Então, você lança elas de forma literal, e aí você vai identificar. Tem várias formas de você identificar aquilo, então dependendo se as runas estão muito longe da pessoa que está fazendo a leitura, é uma previsão que vai demorar muito, se elas estão mais próximas é algo ou que é mais importante, ou que terá um desenvolvimento mais rápido. E você vai olhando a natureza das runas, de que maneira elas aparecem, se elas estão associadas, se elas estão uma está do lado da outra. Não, essa palavra não existe, peraí. Quando elas estão uma do lado da outra, como se fossem em pares, quando elas estão cruzadas, como uma está sobrepondo a outra, tudo isso vai ter um significado, né? Uma runa que sobrepõe a outra é uma energia X, é uma influência X que está sobrepondo uma runa que representa uma energia Y, né? Uma outra coisa. E aí a interpretação ela vai sendo feita muito mais baseada na intuição, você avaliando o posicionamento em que caem essas runas, excluindo aquelas que caem com a face voltada para baixo, e aí você vai interpretando de acordo com o conhecimento que você tem dos significados delas e da forma como elas caem na jogada, uma em relação às outras, tá? Para fazer isso, eu acho que esse é um dos tipos de jogadas mais complicados de se fazer, porque você tem que estar com a intuição muito aflorada, você tem que fazer muito exercício de intuição, você tem que estar num momento muito bom, num dia muito bom, e claro, preparar um ambiente para isso, né? De repente com música ambiente, com incenso, coisas que você gosta de fazer para favorecer um ambiente mais calmo e mais que te facilite o contato com o plano espiritual, porque você vai precisar muito dessa questão da intuição, sim. E tem outra coisa também. A forma de fazer essa interpretação ainda vai variar de pessoa para pessoa, dependendo se ela usa runas invertidas, se ela não usa runas invertidas, se ela usa runa em branco, se ela não usa runa em branco. Então, assim, existem N maneiras de se fazer uma interpretação oracular com as runas. Eu vou até gravar outros vídeos, talvez, se vocês quiserem, então deixa aí no comentário se você quer saber mais sobre isso, sobre as diversas formas de se interpretar, mas basicamente seria isso. O lançamento aleatório seria você lançar as runas de forma literal e fazer aquela interpretação, claro, conhecendo os significados delas, mas fazer aquela interpretação muito mais de forma intuitiva. Já quando você usa casas pré-estabelecidas, não é algo tão aleatório, você tem uma técnica, né? Você tem técnicas que facilitam essa interpretação, que podem ser utilizadas nessas técnicas também, as runas invertidas ou não, uma runa em branco ou não, dependendo da linha que você segue. Eu trabalho com as runas há muitos anos, então assim, eu mudei a minha forma de enxergar esse tipo de prática várias vezes. Então eu comecei usando a runa em branco, hoje já dentro do que eu acredito não faz mais muito sentido,
Vou gravar uns vídeos, talvez, falando sobre isso também, o porquê que eu acho que não faz sentido, mas nada impede que você use. Essa coisa das runas invertidas, usar ou não usar. Inclusive, até no tarô tem isso. Tem pessoas que usam o tarô com as lâminas invertidas, tem gente que não. Isso é pessoal. Então, assim, cada um vai dar um passo a passo, né? Vai dar um roteiro lá que você teria que seguir para fazer esse tipo de interpretação. Mas o ideal é que você siga a sua intuição, que você leve em conta as práticas ou os acessórios, enfim, seja o que for que você mais se identifica, para compor ali aquela jogada, compor aquele momento, aquela prática, porque não adianta, cada pessoa vai puxar a sardinha pro seu lado. Então, para você realizar realmente a interpretação, é interessante que você leve em consideração o que faz sentido para você, dentro do que você conhece, dentro do que você acredita, porque não adianta nada alguém falar para você que lá na mesa do oráculo você tem que colocar um objeto X que você não sabe nem para que serve. Faz sentido você colocar aquilo ali, é melhor você fazer algo que tenha sentido para você, que você se identifique. E a mesma coisa do tarô, você vai estudar o tarô, a pessoa fala, você tem que embaralhar 3 vezes, você tem que embaralhar com a mão isso, fazer não sei o que com a mão aquilo. Tem outras formas de você fazer isso que não vai prejudicar em nada, né, a sua abertura do tarô. É importante que você se identifique com aquilo. Quer dizer, se eu falo para você, coloca a representação dos 4 elementos na mesa, mas você não estuda nada sobre os 4 elementos, para que você vai fazer isso? Não tem sentido, né? E aí você vai ver lá vários autores que cada um dá uma sequência para as coisas, aí o cara pega e fala assim, você tem que coçar a orelha, bater na barriga e dar 3 pulinhos ao mesmo tempo, porque senão, né, você não consegue sintonizar com a frequência adequada para o jogo de runas. Se aquilo que a pessoa está mandando você fazer não tem o menor sentido para você, é completamente desnecessário, é perda de tempo, é bobagem. Muito mais valor tem você compreender a simbologia das runas, entender o que é aquilo que você está fazendo, você compreender o que é que elas representam, você conhecer a mitologia, conhecer a cultura e a partir disso você adaptar aquelas práticas de acordo com o que faz sentido para você. Se para você faz sentido colocar só um copo d'água na mesa para abrir uma leitura, ótimo, faça isso, tá? Não precisa de mais nada. Se para você faz sentido não ter absolutamente nada na mesa além do seu jogo de runas, ótimo também, vai funcionar do mesmo jeito, porque o jogo é seu, o oráculo é seu, e ele vai responder de acordo com a sua energia, com aquilo que você quer, que você acredita que faz bem para você. Não faça algo que não faz sentido para você, porque isso não tem congruência. E quem estuda física quântica sabe, não adianta nada mentalmente eu querer uma coisa e emocionalmente ou energeticamente eu querer outra. Não vai dar certo porque essas duas forças se anulam, né? Então tá, existe essa forma, você pode fazer uma seleção aleatória, tem gente que faz assim 3 círculos, tem gente que só chacoalha, tem gente que põe nos chakras, e aí que entra o seu conhecimento, a sua intuição, o que faz sentido para você. E aí você se concentra, lança e interpreta. E a seleção intencional, que você também, né, vai escolher lá se vai usar runas invertidas, se runa em branco, se não vai. E aí você tem diversas mandalas aí, se você procurar na internet, livros, tem uma porrada de técnicas que você pode escolher. O ideal é que você tenha em mente, sim, algumas técnicas-chave, né, que você vai usar dependendo do tipo de pergunta. Então, se você quer fazer uma interpretação, seja profissionalmente ou não, que a pessoa chega para você e fala assim, eu tô meio perdido, não sei o que fazer agora, não sei como resolver essa situação, preciso de uma luz, preciso de uma orientação. Você vai fazer o quê? Você vai abrir uma jogada que favoreça, que dê para você dar uma orientação para essa pessoa. Você não vai fazer uma jogada aqui e tecnicamente responderia sim ou não, né? Você não vai fazer isso, você vai escolher a jogada certa. Então tem várias, você tem mandalas que servem para orientação, você tem mandalas que servem para identificar, comparar duas situações, você tem mandalas que são mais favoráveis para assuntos relacionados, que tem a ver com relacionamento, você tem um monte. E você pode usar a mais clássica, né, que acredita se ser o que chega mais perto do que era feito lá atrás, se é que era feito mesmo, né, pelos antigos germânicos e nórdicos, mas que seria uma jogada com 3 runas. E aí tem 2 interpretações, 2 formas de você fazer isso também, que seria 3 runas representando passado, presente e futuro, lembrando daquela questão do weird, onde tudo é interligado e existe uma sequência lógica para isso, nada é aleatório. E aí, ou uma outra forma de se fazer que seria a primeira runa representando a situação, o problema, a dúvida, o questionamento, o obstáculo, aquilo que precisa ser resolvido.
A segunda representando o que precisa ser feito, a orientação do que precisa ser feito para que isso seja resolvido. E a terceira representando o possível resultado se a pessoa seguir a orientação para resolver esse problema, tá? E essas são as duas formas mais simples de você jogar. E claro, para quem tá começando que fala, meu, mas runas é difícil, porque são só risquinhos, eu não consigo decorar aquilo, eu não consigo interpretar, não consigo fazer associação. Gente, tem um exercício mais básico de todos, mais básico, que eu acho que todo mundo começa por ele, que é aquele exercício da runa diária. Você já deve ter visto em algum lugar alguém falando, alguém escreveu, sei lá, mas todo mundo fala desse exercício. O que eu sugiro com esse exercício, que eu acho que foi o que me ajudou muito a fazer com que o significado, os simbolismos das runas ficassem cada vez mais assim, intuitivos, mais naturais, do que você ficar tentando decorar, perder tempo e se desgastando. Primeira coisa, todo dia pela manhã você vai pegar lá o seu saquinho de runas, claro, devidamente consagrado, lá, aquelas coisas todas que a gente precisa fazer para usar um oráculo, né, ou um instrumento mágico, seja o que for. Ou não, né? Se você achar que é desnecessário, mas enfim. Aí a gente vai entrar numa outra questão sobre energia e tudo mais, mas mais pra frente a gente fala sobre isso. Se vocês quiserem também, coloca aqui nos comentários se vocês querem saber sobre consagração, se é necessário ou se não é, formas de consagrar, o que vocês, né, gostariam de saber mais sobre o assunto. Mas assim, tecnicamente, isso consiste no quê? Todo dia pela manhã você vai tirar uma runa, e aí você vai anotar qual é essa runa, vai guardar e vai esquecer ela completamente. À noite, você vai olhar essa runa de novo e você vai tentar fazer uma associação de algum assunto que você vivenciou no seu dia. E você vai identificar qual que era essa runa, o que ela estava querendo dizer. Você vai começar a perceber que tem dias que é uma coisa lógica e óbvia. Por exemplo, você tira Berkano pela manhã e no decorrer do dia você acaba tendo que enfrentar alguma situação relacionada a família, filhos, lar, mãe, coisas nesse sentido, assuntos domésticos, ou algum assunto familiar que acaba atrapalhando a parte profissional, ou relacionamentos e outras coisas. E aí hoje você vai entender, é por isso que Berkana estava saindo aqui. Ela saiu de manhã para falar que hoje o principal assunto que eu teria que me preocupar era sobre família. Só que muitas vezes essa associação não vai ser tão clara. Então, às vezes, Berkana vai sair de manhã, mas não vai acontecer nada relacionado à família durante o dia. Mas pode ser uma coisa relacionada a projeto. Você perceber, acontecer alguma situação no seu dia a dia, na qual você tem um projeto, alguma ideia, alguma coisa, e você percebe que chegou o momento de você nutrir aquilo, você tem que trabalhar em cima daquilo. E Berkano fala de coisas em fase inicial. Então, na verdade, ela sai. O primeiro significado dela tem a ver com família, mas naquele momento ela estava representando outra coisa. E é nisso que esse exercício vai te ajudar. Porque quanto mais você fizer esse exercício, mais você vai conseguir ampliar o tipo de associação que você pode fazer com cada uma das runas. E depois que você fizer isso por um bom tempo, por vários dias, o ideal é que você comece a fazer o exercício ao contrário. Em vez de você tirar a runa pela manhã como se fosse uma previsão, você começa a tirar a runa só à noite. Em vez de você olhar a runa que você tira de manhã, você vai tirar a runa só à noite, como uma forma de complementar o que aconteceu no seu dia. Não como prever, porque você vai olhar uma coisa que já passou, na verdade. Você vai tirar uma runa para trazer uma energia relacionada ao dia que você viveu. Mas o ideal é que você transite e ir, assim, alternando esse exercício até que chegue um momento em que você faça o exercício de tirar a runa pela manhã, guardar ela novamente, anotar, guardar ela novamente, e no decorrer do dia acontece uma situação que te vem na cabeça, você se recorda da runa que você tirou por conta daquela situação que aconteceu. Porque aí, o que você vai começar a perceber? Que situações do dia a dia, que às vezes são coisas grandes, às vezes são coisas pequenas, às vezes são mais expressivas, às vezes são mais sutis, mas coisas que acontecem no seu dia a dia já te remetem ao significado de uma runa que você viu lá no começo do dia e tudo mais. Quando isso começar a acontecer, significa que a sua conexão com as runas já está muito forte, que os significados que ela tem estão cada vez mais enraizados no seu subconsciente e que para você fazer uma interpretação oracular, seja através do método aleatório ou usando casas mesmo, vai ser muito mais fácil, tá bom? Então, para quem está querendo começar, está querendo aprender aí, não sabe por onde começar, tem aí as opções que você pode seguir e faz esses exercícios e depois compartilha aqui com a gente o que você está achando, o que está acontecendo aí, se você vê resultados, se não vê, se você realmente acha difícil interpretar as runas, que as pessoas acham que as runas é difícil, eu falo, gente, não é difícil. É só você se concentrar na simbologia, não fica decorando nada, sabe, as pessoas elas querem tudo, assim,
definido, mastigado. Então, se eu tenho dúvidas sobre abrir um oráculo para saber sobre relacionamento, então o que que é Ferrux no amor, o que que é Uru no amor, o que que é Surissar no amor. Ah, mas se for um relacionamento que existe, se for um relacionamento que não existe ainda, o que que pode ser? E as pessoas perdem muito tempo decorando esses detalhes, quando na verdade, se você se concentrar muito mais em entender a ideia que aquela runa está trazendo, esses detalhes vão ser coisas que vão vir depois, né, com a prática. Inverte isso. Se preocupa mais em entender a simbologia que ela carrega, a ideia central da coisa, que aí depois essas coisas mais específicas elas vão se desenvolvendo muito mais facilmente e mais rápido até com o tempo do que você ficar quebrando a cabeça para decorar tudo o que todo mundo escreve nos vários livros aí que a gente encontra, principalmente considerando-se que tem runas até que cada autor fala uma coisa, eles associam com coisas que você vai olhar e fala, meu, mas isso não faz sentido para mim. Estou fazendo uma jogada sem essa runa, pelo que eu entendo delas, pelo que eu aprendi delas, para mim não significa isso, não seria isso, né? Então, a ideia é você aprender a pensar fora da caixa, tá bom? Por hoje eu vou ficando por aqui. Novamente, não esquece de se inscrever se você não está inscrito. Compartilha esse vídeo. Curte esse vídeo, porque isso ajuda pra caramba o canal. A maioria das pessoas não faz isso, não faz isso. Então você se inscreve, porque senão eu vou ficar postando vídeo aqui e você não vai receber e você não vai aprender comigo, que sou muito, muito legal. Pode ter certeza. Então, até a próxima.